Você já ouviu falar de um imperador romano que governou ao lado de outro algo extremamente raro e que viveu entre o luxo, a guerra e decisões que impactaram diretamente o destino de Roma? Lúcio Vero é uma dessas figuras pouco lembradas, mas fundamentais para entender um dos períodos mais importantes do Império Romano. Fique comigo até o final, porque a história dele não é apenas sobre poder, é sobre como Roma funcionava no auge de sua complexidade. Para entender quem foi Lúcio Vero, precisamos voltar muito antes do seu nascimento até as origens de Roma. Segundo a tradição, a cidade foi fundada em 753 AC por Rômulo e Remo. O que começou como uma pequena comunidade às margens do rio Tibre cresceu rapidamente, tornando-se primeiro um reino, depois uma república e, por fim, um império. Durante a República Romana, Roma expandiu seu território por meio de guerras e alianças, dominando toda a Península Itálica e depois grandes partes da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. No entanto, conflitos internos e disputas de poder levaram ao fim da República e ao surgimento do Império, com Augusto como o primeiro imperador em 27 AC. Com o passar dos séculos, o Império Romano atingiu seu auge. Esse período, conhecido como Pax Romana, foi marcado por relativa estabilidade, crescimento econômico e avanços culturais. Estradas, cidades e leis romanas se espalharam por vastos territórios, criando uma das civilizações mais influentes da história. Foi nesse contexto que, no século II d.C., Roma vivia um de seus momentos mais organizados e poderosos, sob o governo dos chamados 5 bons imperadores. Esse sistema de sucessão baseado na adoção e não apenas na hereditariedade permitiu que líderes competentes assumissem o poder. Lúcio Vero nasceu em 130 d.C., em uma família ligada à elite romana. Seu nome completo era Lúcio Seiônio Cômodo Vero. Ele entrou na linha de sucessão imperial por meio de um sistema de adoções que era comum na época. O imperador Adriano, buscando garantir estabilidade, escolheu Antonino Pio como seu sucessor, com a condição de que este adotasse 2 jovens promissores, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Assim, Lúcio Vero cresceu dentro da estrutura do poder romano, sendo preparado para governar. Quando Antonino Pio morreu, em 161 d.C., algo inédito aconteceu. O poder não foi passado para apenas um imperador, mas para 2. Marco Aurélio e Lúcio Vero se tornaram co-imperadores, uma divisão de autoridade que buscava fortalecer o controle sobre um império tão vasto. Na prática, Marco Aurélio ficou mais ligado à administração interna e à filosofia. Ele é conhecido até hoje como o imperador filósofo. Já Lúcio Vero teve um papel mais ativo nas campanhas militares. Pouco tempo após assumirem o poder, Roma enfrentou uma grande ameaça no Oriente. O Império Parta, rival de longa data, invadiu territórios romanos. Lúcio Vero foi enviado para liderar a resposta militar. Embora nem sempre estivesse diretamente no campo de batalha, ele supervisionou a campanha que resultou em importantes vitórias romanas. As tropas romanas conseguiram reconquistar territórios e até avançar sobre cidades importantes dos partas, como Ctesifonte. Essa vitória reforçou o poder de Roma na região oriental e consolidou a posição de Lúcio Vero como um imperador militar. No entanto, essa campanha trouxe consequências inesperadas. Durante o retorno das tropas, uma doença começou a se espalhar pelo império. Essa epidemia, conhecida como a peste antonina, devastou a população romana e enfraqueceu o império por anos. Enquanto Marco Aurélio era conhecido por sua disciplina e vida mais austera, Lúcio Vero ganhou fama por seu estilo de vida mais luxuoso. Ele apreciava festas, entretenimento e o conforto que o cargo imperial proporcionava.
Isso fez com que, ao longo do tempo, sua imagem fosse vista de forma mais crítica por alguns historiadores. Mesmo assim, é importante entender que Roma era um sistema complexo e o papel de Lúcio Vero não pode ser reduzido apenas a esse aspecto. Ele participou de decisões importantes, liderou campanhas e ajudou a manter a estabilidade em um momento desafiador. Nos últimos anos de sua vida, o Império Romano enfrentava novas ameaças, especialmente nas fronteiras do norte, onde tribos germânicas pressionavam os limites do território romano. Marco Aurélio liderava essas campanhas, enquanto Lúcio Vero também participava dos esforços para conter essas invasões, em 169 d.C. E durante uma viagem de retorno de uma dessas campanhas, Lúcio Vero adoeceu repentinamente. Ele morreu pouco depois, possivelmente vítima da mesma peste que havia se espalhado pelo Império. Sua morte marcou o fim de um período único na história romana, o governo compartilhado entre dois imperadores. A partir daí, Marco Aurélio continuou governando sozinho, enfrentando tempos cada vez mais difíceis. Lúcio Vero pode não ser tão lembrado quanto outros imperadores, mas sua história revela muito sobre o funcionamento do Império Romano em seu auge. Ele foi parte de um sistema que buscava equilíbrio, enfrentou guerras importantes e viveu em um dos momentos mais complexos da história de Roma. A trajetória dele também mostra que o poder em Roma não era simples. Era uma mistura de estratégia, política, guerra e muitas vezes escolhas pessoais que influenciavam o destino de milhões de pessoas. E agora que você conhece essa história, desde as origens de Roma até a vida e morte de Lúcio Vero, fica mais claro como cada personagem, mesmo os menos famosos, teve um papel importante na construção de um dos maiores impérios da história. Se você gostou dessa viagem pelo passado e quer continuar descobrindo histórias incríveis sobre Roma, imperadores e civilizações que moldaram o mundo, continue acompanhando. Ainda há muito mais para explorar e a próxima história pode te surpreender ainda mais.